Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula, não é mesmo? E nesse nosso ensino híbrido, certo? Então, professor, o que é híbrido? Então, híbrido é quando uma coisa pode acontecer de duas formas, certo? Então, nosso ensino ele é híbrido por quê? Porque ele é presencial e online, certo? Então, vamos ficar assim até que as autoridades achem seguros retornar às aulas no horário normal, certo? De 7 às 11 e de 7 às 11 e também todos os dias da semana, certo? Mas até lá vamos nos adequando, certo? Estudando qual fica os melhores dias para algumas matérias e vamos sempre adequando de acordo com as necessidades de vocês, certo? Então, hoje vamos começar com a nossa aula de ciências, certo? Então, vamos para a nossa lição número 1 de ciências, certo? Então, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 403, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 403, certo? Mas se você não conseguiu abrir o livro, o que é que você deve fazer? Você pausa o vídeo, certo? E abre ele na página 403, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, viu que nós vamos estudar a Terra no espaço, certo? Então, em geografia já começamos a estudar o formato da Terra, não é mesmo? Que ela tem um formato esférico, certo? E achatado nos polos, não é mesmo? Então, já sabemos o seu formato. Agora, em ciências, vamos estudar, certo? Como é a Terra no espaço, certo? Então, vamos lá começar a nossa leitura. Ao observar a Terra do espaço, os astronautas têm a impressão de que ela é uma pequena bola flutuante, mas nosso planeta é imenso. Então, quando os astronautas estão, certo, em órbita na Terra, ou seja, eles estão em uma estação, certo, espacial, e essa estação espacial é como se fosse a casa dos astronautas no espaço, certo? Então, ela fica girando em torno da Terra, ok? Como a Lua. Mas aqui pela distância, veem o nosso planeta como uma pequena bola, da mesma maneira que nós vemos a Lua. Nós não vemos a Lua pequena, não é mesmo? Como se desse para a gente pegar com as mãos, ou então colocar em um carro. Então, do mesmo jeito, eles enxergam a Terra do espaço, só que o nosso planeta, ele é enorme, certo? Imagine só, veja só a distância da nossa cidade de Baixio para a cidade de São Paulo, não é mesmo? Então, para você ver que só esse pedaço é maior. Agora você imagine da Antártida para o Polo Norte, certo? Do Polo Sul para o Polo Norte, o tamanho que não é, o tanto de quilômetros que não dá. Então, o nosso planeta é imenso, certo? Então, vamos lá continuar a leitura. Lembrando, se você ficar com dúvida durante o vídeo, certo? Você sai dele e me liga para retirar a dúvida. Ou então, se quiser, deixa para retirar, certo? Quando terminar a aula, quando terminar o vídeo. Então, vamos lá continuar com a leitura. Lá do alto, os astronautas veem a presença da água dos oceanos, dos continentes e até mesmo das luzes das cidades, que se você prestar atenção na foto ao lado, pode observar na área embaixo à esquerda, supõe-se que o planeta Terra, assim como os outros astros, também sofreu diferentes transformações antes de apresentar ambientes variados. Então, continue toda a leitura para depois a gente observar a imagem, certo? Então, do alto, os astronautas conseguem, certo, ver os oceanos, certo? A água dos oceanos, ou seja, as grandes massas de água, certo? As grandes quantidades de água que são os oceanos, certo? Então, eles conseguem visualizar tudo isto, ok? Então, também eles conseguem visualizar as luzes das grandes cidades, certo? Como se nós observarmos aqui, certo? Na nossa imagem, abaixo, certo? Então, nós podemos ver aqui nessa parte esquerda da imagem, ok? Nessa parte aqui, a cidade, certo? A parte do estado de São Paulo,
ok? Também como o sul do Brasil, certo? Então, provavelmente eu estou parecendo com o Brasil, certo? O meu livro não traz a observação de onde é, mas eu tenho quase certeza que é do Brasil, certo? Então, mas se não for do Brasil não tem nenhum problema, porque mesmo se não fosse São Paulo, dá para ver as luzes de São Paulo do espaço por conta da quantidade, certo? Do mesmo jeito, cidades como Nova York, Tóquio, certo? As grandes cidades do mundo, as grandes metrópoles, dá para se ver do espaço as luzes, certo? E também, passando dessa parte, os cientistas também acham que o planeta Terra, certo? Eles supõem que, assim como os outros demais planetas do Sistema Solar, que logo logo nós vamos estudar quais são, certo? Ela passou por diversas transformações, certo? Até apresentar esses ambientes variados, por exemplo, como zonas de florestas, matas, desertos, semiáridos, rios, lagos, praias, certo? Vulcões, ilhas, continentes, ou seja, passou por diversas transformações ao longo do tempo até chegar a esta maneira como nós conhecemos. E ainda assim, ela passa por diversas transformações, certo? Então, vamos lá continuar. Acredita-se que no início da sua formação, a Terra era uma enorme massa pastosa, incandescente, mas ao longo de milhões de anos foi se resfriando, acumulando grandes quantidades de água em sua superfície e também em seu interior. A presença da luz e do calor provenientes do Sol, da água líquida, associada a outros fatores, garantem a vida em nosso planeta, certo? Então, os cientistas acreditam, certo? A comunidade científica, como eu já disse para vocês, que são os estudiosos, certo? Que estudam como o planeta se formou, certo? Por exemplo, como geógrafos, entre outros, na aula presencial eu diria a vocês, entre outros especialistas que estudam, certo? O início do planeta Terra. Acredita que a Terra era uma enorme bola pastosa, certo? Era como se fosse um slime, certo? Aquele slime bem pastoso. Então, mas só que além de ser pastoso, era pegando fogo, era incandescente, altas temperaturas. Ou seja, sem um ambiente propício para a vida, não é mesmo? Porque tudo incendiava. Só que aí ela foi se resfriando aos poucos, certo? E cada vez se resfriando, então o que era pastoso foi se tornando sólido, certo? Então hoje a terra em que pisamos era pastosa, certo? Então, ao longo do tempo, ela foi se tornando firme, certo? Então, e também a partir disso foram surgindo as grandes massas de água, certo? As grandes quantidades de água na superfície, como os oceanos, alguns lagos, certo? E também foram surgindo os rios, certo? Que vão parar até o oceano. Mas aí a água não ficou só na superfície, certo? Ela também foi para debaixo da terra, onde hoje tem os lençóis de água, certo? Por exemplo, se você já viu um cacimbão, ali é água subterrânea, certo? Que está em um lençol. Como assim um lençol de água, professor? Certo? O lençol não é de pano, é de cobrir quando está fazendo frio, ou então de colocar na cabeça. Mas também existem os lençóis d'água, certo? Que são a quantidade de água que está embaixo da terra, ou seja, são águas subterrâneas, certo? Então, quando se cava um poço, essa água sai e serve para o consumo humano, ok? E quando a Terra foi surgindo, certo? E foi se resfriando, aí veio também o calor do Sol, certo? E também do calor do Sol foi se formando água líquida e outros fatores. E assim é a forma que está garantida a forma de vida em nosso planeta, certo? Nós só vivemos graças a estas condições, certo? Do calor proveniente do Sol e também da água doce que existe na Terra e dos alimentos que nascem a partir dessas combinações. Por isso que a vida existe na Terra, certo? Então, vamos lá dar continuidade, ok? Se você não entendeu, já sabe o que fazer. Não é sair do vídeo e me perguntar ou esperar até o final do vídeo para me perguntar. Mas não fique com dúvidas. E se você ficou com dúvidas, certo? E teve vergonha de me ligar, você no dia da aula presencial, você me pergunta, ok? Então vamos lá
da continuidade. O planeta Terra movimenta-se no espaço, assim como os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Então a Terra ela se movimenta no espaço, ela não está parada, ela não está, certo, vamos dizer assim, em pausa. Não, ela está sempre girando, girando, girando e girando. Girando tanto ao redor de si mesma, por exemplo, como se você estivesse girando, brincando, certo? Como também ela gira em torno do Sol, certo? Então, por isso que nós vemos o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste, ok? E lembre-se que aqui na minha casa eu estou apontando para o leste, mas pode ser que o vídeo fique invertido por conta da câmera e a posição para a qual estou apontando esteja errada. E também depende da posição em que sua casa está, certo? E como você está assistindo. Então, vamos continuar. A Terra e esses planetas se movimentam ao redor do Sol, formando o sistema solar, certo? Então, todos esses planetas que eu disse para vocês, mais a Terra, eles giram em torno do Sol, certo? E esses planetas que giram em torno do Sol é chamado de sistema solar, ok? Porque giram em torno do Sol, ok? Mercúrio é o menor planeta do sistema solar e Júpiter é o maior, certo? E o Sol é a estrela mais próxima de nós e é dela que obtemos nossa fonte de luz e de vida, certo? Então, o maior planeta do sistema solar, qual é? É Júpiter. E o menor é Mercúrio, certo? E qual a estrela mais próxima de nós? É o Sol, certo? As outras estrelas estão muito distantes, mas assim, em distâncias quase que inimagináveis, certo? O Sol já é bastante longe, mesmo assim faz desse tanto de calor, e essas outras estrelas estão mais longe ainda, certo? E qual é a diferença, professor, entre planeta e Sol, certo? Então, planeta é um astro, certo? E esse astro, ele não contém luz própria, certo? Ele precisa da luz de uma estrela, certo? E o planeta está sempre girando em torno de uma estrela. Então, planeta é um astro sem luz que gira ao redor de uma estrela. E o que é uma estrela? Estrela, sim, é o astro que tem sua luz própria, certo? Como o Sol. O Sol, certo? Ele mesmo produz a sua luz e distribui para o sistema solar, certo? Então, todo este calor, a luz durante o dia, certo? A luz que nós vemos refletida pela Lua, tudo é luz solar, certo? E o nosso planeta gira em torno dessa estrela que nós chamamos de Sol, certo? Agora vamos lá para a página 404, certo? Passe a página 404, ok? Então, aqui nós temos a representação do sistema solar, certo? E das órbitas do planeta em torno do Sol. Professor, o que é órbita? Órbita é o caminho espacial, certo? Vamos assim dizer, que o planeta faz para girar em torno da estrela, certo? Então, nessa representação, as cores são ilustrativas e o tamanho dos astros e as distâncias estão fora de escala, certo? Então, os planetas não são exatamente desta cor e, logicamente, também não são deste tamanho, não é verdade? E também, logicamente, não estão tão próximos do Sol e também próximos de si mesmo. Lembrando, é apenas uma representação, ok? Então, aqui nós temos Mercúrio, certo? O menor planeta do sistema solar e também o planeta mais próximo do Sol. E depois nós temos Vênus, depois nós temos a Terra, o nosso planeta, depois nós temos Marte, depois nós temos Júpiter, o maior de todos, depois nós temos Saturno e seus anéis, depois nós temos Urano e também Netuno e seus anéis, certo? Então eles são os dois planetas do sistema solar que possuem esses anéis, certo? Então vamos lá continuar com a leitura, certo? O sistema solar fica em uma galáxia chamada Via Láctea. O Sol é apenas uma entre
é um entre bilhões de estrelas que existem nela. Do mesmo modo, a Via Láctea é um entre bilhões de galáxias que existem no universo, certo? Professor, quantas palavras difíceis que o senhor está dizendo hoje, eu não estou conseguindo aprender. Calma, professor. E eu que digo, calma, gente, certo? É a nossa introdução. Se vocês não entenderem na videoaula, vocês me falam, certo? Lá na sala que eu reviso com vocês, ok? O importante é nós irmos mesmo assim devagar, mas aprender alguma coisa do que ir rápido sem aprender nada, ok? Então, vamos lá. Então, o que é uma galáxia, certo? A galáxia, vamos assim dizer para você entender, é a junção, é o conjunto de várias estrelas, certo? Por exemplo, como o Sol, estrelas maiores que o Sol e estrelas menores que o Sol, certo? E que também tem planetas girando em torno de si, certo? Então, galáxia, certo? É o conjunto de estrelas com os planetas que giram em torno deles. Tem outras coisas também nas galáxias, como asteroides, meteoritos, certo? Outros tipos de corpos celestes, que aí vocês só vão aprender isso nas séries posteriores, quando vocês estiverem no Fundamental 2 e no ensino médio, e quem sabe também na faculdade. Vai que você vai ser um astrônomo, estudar astronomia, não é mesmo? Já pensou? Que legal? Então, vamos lá, continuidade. Mas lembre, vocês são muitos jovens para pensar em faculdade, certo? Isso é só apenas uma brincadeira do professor. Vamos lá. Como eu estava dizendo, não é? Além de estrelas e planetas, o universo é formado por satélites naturais, que são meteoros, nebulosas, cometas e entre outras. Professor, o que é nebulosa? Nebulosas são nuvens de poeiras, certo? Que dão origem às novas estrelas ou então também a novos planetas, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Há milhares de anos, os seres humanos estudam o universo, descobrindo inúmeros aspectos que permitiram a evolução da ciência astronomia. Graças à astronomia e ao desenvolvimento tecnológico, o ser humano conseguiu empreender as viagens espaciais atualmente. Perdão, pulei o ponto, não foi? Então, vamos lá voltando. O ser humano conseguiu empreender as viagens espaciais. Atualmente, o conhecimento que temos do universo vem em grande parte dos dados coletados nessas viagens espaciais pelos satélites artificiais que monitoram o espaço constantemente, certo? Então, aqui nós vemos, certo, que há milhares de anos a humanidade estuda o universo, estuda a astronomia, sempre olhando para os céus. Se você voltar no passado, ver na história, certo? Os calendários já eram baseados no Sol, nas estrelas, certo? Existiam vários tipos de calendário. Eles tentavam mapear, a fazer mapas a partir das estrelas. Então sempre se estudou a astronomia, certo? E hoje se tem um conhecimento que ainda é pequeno para a vastidão do universo, do tamanho que o nosso universo é, que é mais do que enorme, certo? Então, e esses dados que hoje nós temos atualmente do universo, certo? Vêm atualmente das viagens espaciais que os astronautas fazem ou das sondas que elas enviam, certo? Para tirar fotos do universo, de outros planetas, certo? E que vai viajando, certo? E trazendo também amostras para a Terra, como pedaços de pedra da Lua. Tem uma sonda espacial em Marte, certo? E tem os planetas. Tem os astronautas na estação espacial sempre estudando e mandando dados para as terras para os cientistas estudarem, certo? Então, aqui ainda no livro, nós temos, certo, o Sol, a representação do Sol, certo, e a Terra, para vocês verem a diferença do tamanho da Terra e do Sol e como o Sol, tá vendo, produz sua luz própria. Vamos ver o que é que a legenda está dizendo? Vamos lá. O Sol é uma enorme esfera de gás em altas temperaturas. Ele está longe da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros, e a temperatura em sua camada externa visível é de 6.000 graus Celsius, ou seja, não conseguiríamos chegar nem perto, não é mesmo?
E aqui, como eu disse, é uma montagem, certo? Com base nas fotos da Terra e do Sol. Mas o Sol é muito maior e a Terra também. Mas mesmo assim, o Sol ainda é muito maior que a Terra. E aqui nós temos um astronauta, certo? Consertando uma bomba com vazamento na Estação Espacial Internacional que fica no espaço. Muita coragem é a dele, porque eu não teria essa coragem, não é mesmo? E você? Teria essa coragem? Me conta, tá certo? Então, o vídeo de hoje ficou mais longo, mas foi necessário, certo? E qualquer dúvida você me pergunte, certo? E como atividade, eu quero que você faça a atividade da página 405, 406 e da página 407, certo? Qualquer dúvida, você me pergunte, certo? E lembre-se, assista esse vídeo mais de uma vez, ok? Então, às 9 horas você receberá um novo link para a segunda aula, certo? Então, até lá!